Eu sempre achei que o amor de pai e mãe era algo que nunca mudava. Quando eu era criança, olhava para minha mãe e pro meu pai e pensava, não importa o que aconteça, eles sempre vão estar do meu lado. Levei essa ideia comigo por 28 anos, até a noite em que descobri que eu estava completamente errada. Meu nome é Sarah Mitchell, e essa é a história da noite que mudou tudo. Uma noite que destruiu todas as ideias bonitas que eu tinha sobre o que é ter uma família. Mas também é a história de como, mesmo depois de tudo, eu consegui me levantar e começar uma nova vida do meu jeito. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Era para estar quente, com sol. Era meu aniversário, afinal de contas. Eu estava completando 28 anos. E mesmo que minha vida não fosse perfeita, eu estava quase feliz. Tinha meu próprio AP e bem pequeno, mas arrumadinho, aconchegante. Trabalhava muito como assistente de marketing numa agência pequena no centro de Los Angeles. Não ganhava muito, mas dava para viver. Meus pais, Olivia e Robert Mitchell, moravam no subúrbio. A gente não se via muito. Parte era por causa da minha correria, parte porque eles pareciam meio desligados, como se não se importassem tanto. Mesmo assim, eu acreditava que, do jeito deles, eles gostavam de mim. Poucos dias antes do meu aniversário, eu tomei uma decisão importante, transferi $5.000 para a conta dos meus pais. Era meu jeito de agradecer por tudo. Eu não era rica, na verdade, tinha ralado muito nos últimos 6 meses, pegando trabalho extra onde dava. Mas queria mostrar para eles que eu não tinha esquecido o esforço que fizeram para me criar. Pensando bem, talvez eu estivesse tentando ver se eles ainda me amavam. Talvez uma parte de mim só quisesse que eles se sentissem orgulhosos. Lembro que liguei para minha melhor amiga, a Lisa Carter, para contar. Lisa, adivinha o que eu acabei de fazer? Falei, andando de um lado para o outro na minha sala pequenininha, com o celular na mão. Você adotou um cachorro novo? Ela brincou. Ela sabia que eu morria de vontade de ter um, mas o meu contrato de aluguel só permitia peixe ou gato. Ainda não. Respondi, rindo. Acabei de mandar $5.000 para os meus pais. Do outro lado da linha, silêncio. A Lisa demorou para responder, e quando falou, foi com cuidado. 5.000? Sarah, é muito dinheiro. Você tem certeza de que pode abrir mão disso? Dei de ombros, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Vou dar um jeito. Eu queria fazer algo que significasse alguma coisa, sabe? Só, sei lá, acho que no fundo eu queria que isso aproximasse a gente. Quase dava para ouvir ela apertando os lábios, daquele jeito pensativo que ela faz. Depois de um tempinho, ela disse: Olha, se você sente que fez a coisa certa, então tudo bem. Mas, por favor, toma cuidado. Eu só não quero ver você se machucando depois. Suspirei, tentando ignorar aquela pontinha de dúvida que as palavras dela trouxeram. Obrigada por se preocupar, Lisa. Vai dar tudo certo. Alguns dias se passaram, e do nada, minha mãe me ligou. Me convidou para jantar um encontro de família num restaurante chique. Ela nem perguntou se eu estava disponível, só disse: Te esperamos lá às 7, querida. Seu pai e eu queremos comemorar seu aniversário. Você tem trabalhado tanto, achamos que merece uma noite especial. Mãe, que legal da sua parte. Respondi, com um sorrisão no rosto. A voz dela estava estranhamente doce, mas meio tensa, como se ela estivesse se forçando a parecer animada. Mesmo assim, eu não questionei. Por que eu faria isso? Eu queria tanto aquele carinho. No dia do meu aniversário, eu estava super empolgada. Coloquei um vestido cor de champanhe que eu tinha guardado para uma ocasião especial. Enrolei o cabelo de leve e passei uma maquiagem bem suave. Passei uma maquiagem com um brilho leve nos olhos. Quando me olhei no espelho, vi alguém pronta para ter uma noite perfeita com a família. Chamei um carro por app e não queria me preocupar com o estacionamento no centro. Enquanto eu ia sentada no banco de trás, olhando as luzes da cidade, senti um calor bom por dentro. Quando cheguei no restaurante, dei uma olhada nas mesas, procurando meus pais, mas não vi ninguém. Em vez disso, vi só uma mesa com uma plaquinha que dizia, reservado para Sarah Mitchell. Fui andando até lá, com o coração batendo mais rápido.
Talvez fosse uma surpresa especial. Vai ver, eles estavam escondendo flores, ou até um bolo de aniversário chique. Mas não tinha flores. Não tinha minha mãe. Nem meu pai de braços abertos. Só um envelope em cima da toalha branca da mesa. Tava escrito meu nome, com a letra da minha mãe. Abri devagar, sentindo a respiração presa no peito. Dentro, tinha só um cartão. E nele, em letras grandes, escritas com marcador preto, estava: "Saia da nossa casa, sua idiota." Minha mente ficou vazia. Li de novo, achando que tinha entendido errado. "Saia da nossa casa, sua idiota." Fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, olhando para aquelas palavras como se estivessem esculpidas em pedra. Li mais uma vez. Depois outra. E a cada vez, o choque e o medo só aumentavam. Meus pais me chamaram ali, só para me humilhar? O que aquilo significava? Era alguma piada? Um erro? Minhas mãos começaram a tremer. Minha voz saiu num sussurro, como se eu precisasse dizer em voz alta para acreditar. "Saia da nossa casa, sua idiota." Me virei, desesperada, procurando alguém. Será que isso era uma pegadinha cruel? Mas o restaurante estava quase vazio. Um garçom sozinho, lá perto do bar, olhou para mim com um olhar estranho, meio desconfortável. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me abraçou. Ninguém explicou nada. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas nem tentei enxugar. Não lembro quanto tempo fiquei ali, tremendo dentro do meu vestido, vendo meu reflexo no chão brilhante virar um borrão de tristeza e confusão. Em algum momento, eu simplesmente fui embora. Saí andando pelas ruas, me sentindo perdida, como se estivesse presa num pesadelo. Consegui chamar outro carro por aplicativo e voltei pro meu apartamento. Meu celular ficou mudo. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem dos meus pais. Nada. Deitei na cama ainda com o vestido, e aí chorei. Chorei com força, soluçando até pegar no sono nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Não conseguia. Fiquei só deitada, olhando pro teto, sem energia para nada. Meu celular vibrava com mensagens da Lisa, do pessoal do trabalho, até do meu chefe, mas eu não tinha coragem de responder ninguém. A traição tinha sido grande demais. Em um único momento, todas as ideias que eu tinha sobre amor de pai e mãe se desmancharam. Aí começaram a vir as memórias. Coisas que eu sempre tentei justificar, dizendo que eles só eram rígidos ou estavam tentando me ensinar algo. Lembrei das vezes em que minha mãe não me deixou jantar porque eu cheguei 15 minutos atrasada. Das vezes em que meu pai me ignorou por dias só porque eu disse algo que ele não gostou. Das noites em que chorei sozinha no meu quarto por ter sido punida por besteiras tipo esquecer de lavar a louça na hora certa. De algum jeito, eu tinha me convencido de que isso era normal. Cada família é diferente, pensava. Mas agora, eu via tudo com clareza. Eles nunca se importaram de verdade comigo. O que eles queriam era controle. Uma filha obediente. E agora que eu tinha crescido e até dado dinheiro para eles, talvez a única coisa que ainda interessava a eles, se sentiram livres para me descartar. Os dias que vieram depois foram como uma névoa. Eu não comia, não falava. A Lisa bateu na minha porta várias vezes, deixou mensagens de voz, implorando para eu responder. Ela até ameaçou chamar o síndico do prédio para arrombar a porta se eu não desse sinal de vida. No quinto dia, finalmente, abri a porta só um pouquinho. Eu devia estar parecendo um fantasma. Olheiras enormes, cabelo todo bagunçado, ainda com o mesmo pijama de dias. A Lisa entrou correndo, com a voz cheia de preocupação. "Meu Deus, Sarah, você tá horrível. O que aconteceu?" Eu só entreguei para ela o cartão, que eu tinha deixado em cima da mesa da cozinha. Ela leu. O rosto dela mudou. Primeiro confusão, depois raiva. Eles escreveram isso? Seus pais? Eu só fiz que sim com a cabeça. Ela me puxou para um abraço. "Eu sinto muito", ela sussurrou. Eu nem sei o que dizer. Me deixei afundar naquele abraço. Era a coisa mais próxima de carinho que eu tinha sentido desde aquela noite horrível.
Ela me levou até o sofá, me fez sentar e foi para a cozinha colocar água para ferver. Toma, bebe isso, ela disse alguns minutos depois, me entregando uma caneca com chá bem quente. Você precisa colocar algo quente para dentro. Eu bebi em silêncio. Minha cabeça era só confusão. Por que eles fizeram isso comigo? Eles me odiavam tanto assim? Só estavam me usando por causa de dinheiro? O silêncio ficou pesado até que a Lisa falou de novo. Sarah, eu sei que isso dói. Mas você não pode deixar que eles destruam você. Você tem a sua vida para viver. Eu queria dizer alguma coisa, discutir talvez, mas só fiquei olhando para a caneca. A Lisa estava certa. Claro que estava. Mas, naquele momento, parecia impossível sair do buraco em que eu tinha caído. Depois de um tempo, ela foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. E ela voltou. No dia seguinte. E no outro. Durante uma semana inteira, eu mal saí do meu apartamento. Mas aos poucos, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu não conseguia parar de lembrar do olhar daquele garçom solitário naquela noite. Eu vi a pena nos olhos dele e me lembrei de todas as vezes que eu queria que meus pais tivessem orgulho de mim, mas nunca me deram uma palavra de elogio de verdade. Lembrei também de como eu estava tão animada para dar aquele dinheiro a eles, só para ser recompensada com uma rejeição cruel. E então, numa manhã, enquanto eu estava deitada na cama, algo mudou. Eu me sentei. As lágrimas já tinham secado, mas a dor ainda estava lá. Só que eu senti uma faísca, uma pequena chama de determinação. Eu disse para mim mesma, eles não podem mais me definir. Levantei da cama, tomei banho pela primeira vez em dias e olhei para o meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, mas eu me encarei e falei. Sarah Mitchell, você tem que se levantar. Eles querem te ver quebrada, mas você vai mostrar que é mais forte do que a crueldade deles. Senti uma onda de raiva misturada com uma força nova. Naquele dia, voltei pro trabalho. Estava atrasada em vários projetos, mas o Sr. Harris, meu chefe, me chamou de lado, gentilmente. Você tá bem, Mitchell? Ele perguntou. A gente quase nunca conversava sobre coisas pessoais, mas eu percebi a preocupação dele. Eu estou com alguns problemas familiares, senhor, eu falei baixinho. Desculpe por estar meio ausente. Ele estudou meu rosto e falou. Vá com calma, mas fico feliz em ver você de volta. Vamos conversar, se precisar de algo. Eu assenti e fui direto para minha mesa. Trabalhei mais do que nunca, me afundando em planilhas, propostas e e-mails de clientes. Dizia que doía, mas ao mesmo tempo me dava algo para me agarrar, meu trabalho, minha competência, minha ambição. Nos meses seguintes, algo novo começou a crescer dentro de mim, o desejo de começar meu próprio negócio. Trabalhar com marketing era bom, mas eu sempre tive sonhos maiores. Sonhava em liderar minha própria empresa de marketing, criar campanhas que realmente fizessem a diferença. Eu sonhava em construir uma equipe que fosse como uma família, algo mais unido e solidário, em vez daquele ambiente corporativo rígido. Quando eu não estava no meu trabalho diário, eu aproveitava cada minuto livre para planejar meu negócio. Pesquisei tudo o que pude. Desde fóruns de empreendedores online até livros sobre startups. Não contei para ninguém, só para Lisa. Uma noite, enquanto eu estava deitada na cama, meu telefone vibrou com uma mensagem dela. E aí, como está indo o grande plano? Não se esqueça de dormir. Eu sorri e respondi. Está indo ótimo, Lisa. Só preciso acreditar mais em mim mesma. Ela respondeu. Você consegue. E eu vou ser sua primeira investidora, se você me deixar, mesmo que seja só $50. Eu ri na escuridão do meu quarto. O apoio dela foi um lembrete de que eu tinha pessoas que realmente se importavam comigo. Com o passar dos meses, eu dei o grande passo. Pedi demissão na agência, esvaziei minha conta poupança e fundei minha própria empresa de consultoria de marketing, chamada Mitchell Innovative Strategies. Não era nada grande, só eu mesma, um laptop velho e um espacinho barato para alugar num prédio de escritórios compartilhado. Mas eu me sentia viva. O estresse era enorme. Não tinha garantia de sucesso. Na maioria das vezes, eu trabalhava até tarde da noite.
Às vezes, eu chorava no chuveiro, cheia de dúvidas, mas me recusava a desistir. A Liz aparecia no meu escritório de vez em quando, dizendo: "Como vai o plano de dominação mundial, chefe?" Ela brincava. Eu gemia, com a xícara de café na mão, e ela perguntava quando eu ia dormir mais de 3 horas. "Eu pessoalmente vou te trancar fora desse escritório se você não descansar. Não dá para se esgotar." "Sarah, eu sei, eu dizia, mas enquanto falava, estava conferindo meus e-mails, procurando novos clientes. Pouco a pouco, os clientes começaram a aparecer. Um amigo que tinha uma padaria precisava de ajuda com anúncios nas redes sociais. Outro contato do meu antigo emprego me contratou para ajudar numa campanha publicitária regional. A notícia se espalhou, dizendo que eu tinha um talento especial para contar histórias e engajar marcas. Com o tempo, esses clientes pequenos foram levando a clientes maiores. No final do ano, eu já não dava conta do trabalho sozinha. Contratei 2 funcionários, um designer gráfico e um coordenador de marketing. Nos tornamos uma pequena família, trabalhando horas insanas, mas comemorando cada sucesso com festas de pizza no escritório. Nessa época, senti uma vontade enorme de adotar um cachorro. Sempre gostei de cachorros, mas meu antigo contrato de aluguel não deixava. Agora, com um orçamento mais folgado e um pouco mais de liberdade, mudei para um apartamento maior. O lugar não era chique, mas grande o suficiente para mim e para um amigo peludo. Fui ao abrigo local e me apaixonei por um vira-lata brincalhão que me cumprimentou lambendo meu rosto pelas grades da gaiola. Chamei ele de Lux. "Bem-vindo ao lar, Lux", sussurrei enquanto entrávamos no nosso novo apartamento. Ele abanava o rabo com tanta força que quase caía. À noite, ele se aninhou aos meus pés enquanto eu digitava no meu laptop. Pela primeira vez desde aquela noite terrível no restaurante, senti uma sensação de calor no peito que parecia felicidade. O tempo passou voando. Eu corri atrás de cada oportunidade, fiz conexões com empresas maiores, viajei para conferências e eventos de networking. Coloquei minha alma nas estratégias inovadoras da Mitchell. Liguei para antigos colegas de classe, ex-colegas, qualquer pessoa que precisasse dos meus serviços ou que pudesse me apresentar alguém que precisasse. E, devagar, os resultados começaram a aparecer. Depois de meses de muito esforço, consegui um contrato enorme com uma marca de moda famosa. Só esse trabalho me permitiu pagar algumas dívidas e expandir minha equipe. Alugamos um escritório maior, com portas de vidro e uma vista legal do horizonte da cidade. No aniversário de 1 ano daquele restaurante horrível, da humilhação, eu me vi no meu novo apartamento no coração de Los Angeles. Sim, uma cobertura de verdade. Era surreal. Não era que eu estivesse nadando em dinheiro da noite para o dia, mas eu tinha tido um ano incrível e queria investir em uma casa que me inspirasse todas as manhãs. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica das luzes da cidade. Parecia um símbolo de quão longe eu tinha chegado, uma forma de mostrar que eu estava construindo minha própria vida, longe de quem me rejeitou. Eu estava na cozinha, preparando um jantar tarde da noite, com meu chefe pessoal chefe pessoal de meio período, Anthony, que vinha 2 vezes por semana para me ajudar a preparar as refeições e garantir que eu não vivesse só de café e barras de proteína. Estávamos conversando sobre o próximo grande projeto em que minha equipe estava trabalhando, e Lux estava por ali, esperando pelas sobras de comida. De repente, a campainha tocou. No começo, achei que fosse a Lisa ou talvez meu designer aparecendo sem avisar, mas então olhei a câmera perto da porta e meu coração gelou. Do lado de fora estavam meus pais, Olivia e Robert Mitchell. Eles pareciam mais velhos do que eu lembrava, com os rostos marcados por linhas que eu não tinha visto antes. Minha mãe segurava a bolsa, com os olhos disparando nervosamente para a câmera. Os ombros do meu pai estavam caídos, como se o peso da vida finalmente o tivesse dobrado. Eu os encarei, sentindo um estranho distanciamento. 1 ano atrás, eu poderia estar apavorada ou ansiosa para ouvir o que eles tinham a dizer. Agora, eu não sentia nada. Anthony olhou para mim. "Quer que eu saia, senhorita Mitchell?" Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. "Não, tudo bem. Eu cuido disso." O interfone tocou. Sim, a voz da minha mãe veio tremendo levemente. "Sarah, é a mãe. Seu pai e eu precisamos falar com você. É urgente." Meu pai pigarreou.
Querida, passamos por alguns momentos difíceis. Você poderia, por favor, nos deixar entrar para que possamos conversar? Eu encarei a porta, com memórias girando na minha mente. Silêncios frios da minha mãe, repreensões raivosas do meu pai, aquela nota cruel no restaurante vazio. Respirei fundo. Sarah. Por favor, minha mãe continuou, sua voz embargada com falsa ternura. Nós somos seus pais. Não estaríamos aqui se não precisássemos de sua ajuda. Nós ouvimos que você está indo bem, com $1 milhão em receitas, grandes artigos de revistas. Só precisamos de um pouco de apoio agora. Meu pai acrescentou. Sim, Sarah, não perguntaríamos se não fosse sério. O banco está ameaçando tomar nossa casa. Fechei os olhos, deixando a onda de emoção passar. Eles não mencionaram o restaurante ou o bilhete cruel. Eles não se desculparam. Fizeram de conta que aquela noite nunca tivesse acontecido. Eles queriam dinheiro. Sarah, a voz da minha mãe ecoou pelo interfone. Você está aí? Eu dei uma última olhada para eles na tela e apertei o botão para falar. Sim, estou aqui. Parei, procurando por qualquer pequeno lampejo de sentimento, raiva, desgosto, saudade, mas não senti nada além de vazio, como se minha capacidade de ser magoada por eles tivesse finalmente se esgotado. Você deixou bem claro 1 ano atrás, eu disse lentamente, que me queria fora da sua vida. Você conseguiu os $5 mil. Espero que tenha ajudado. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Foi um mal-entendido, querida. Eu a interrompi. Você nunca mais voltou para falar comigo depois daquele bilhete. Você nunca se desculpou ou mesmo se estendeu a mão para ver se eu estava bem. Você queria que eu fosse embora, e você conseguiu seu desejo. Silêncio do outro lado. Então, meu pai tentou de novo. Escuta, Sarah, nós nos arrependemos de como as coisas aconteceram, mas não podemos mudar o passado. Somos seus pais e é seu dever cuidar de nós. Eu ri, embora não houvesse humor nisso. Meu dever? Você já pensou alguma vez sobre seu dever para mim? Porque tudo que eu lembro é de me sentir assustada, sem amor e descartável na sua casa. O rosto da minha mãe se contraiu. Não fale conosco assim. Nós te demos tudo, mocinha. Nós te criamos. Você me criou para acreditar que eu não merecia nada mais do que seus restos de atenção, eu disse, minha voz tremendo. Mas eu descobri que eu mereço mais. Muito mais do que tudo que você já me deu. Olhei para Anthony, que estava quieto perto da ilha da cozinha, e para Lux, que me observava com olhos curiosos. Eu senti uma onda de calma. Este era meu lar, meu espaço, meu mundo. Eu o construí. Sarah, meu pai disse, tentando uma tática diferente. Apenas nos deixe entrar para que possamos conversar sobre isso. Sua mãe está com problemas de saúde. Não podemos continuar dirigindo por aí procurando por você. Precisamos de ajuda financeira. O banco. Eu balancei a cabeça, embora eu soubesse que eles não podiam ver isso. Me desculpe, vocês estão tendo dificuldades, mas eu não posso te ajudar. Você não pode ou você não vai? Minha mãe perguntou amargamente. Eu não vou, eu respondi. E antes que você diga qualquer outra coisa, eu quero que saiba que não é porque eu sou vingativa. É porque eu aprendi que meu amor não é bem-vindo. Passei minha vida inteira tentando ganhar sua aprovação, seu amor. Agora eu finalmente entendo que eu não preciso dele. Eu ouvi meu pai começar a protestar, mas eu apertei o botão novamente. Eu terminei. Por favor, não volte. Com isso, eu encerrei a ligação e desliguei o sistema de interfone. A imagem dos meus pais desapareceu da tela, deixando apenas o meu próprio reflexo no monitor preto. Anthony pigarreou suavemente. Você está bem, senhorita Mitchell? Eu exalei lentamente, como se estivesse liberando um peso pesado. Eu estou, realmente. Obrigado, Anthony. Ele assentiu e voltou a preparar o jantar, como se sentisse que eu precisava de espaço. Eu me agachei para coçar as orelhas de Lux, sentindo uma paz que eu nunca imaginei experimentar. Não havia raiva em mim, não havia desgosto, nem desejo desesperado pela aceitação deles. Apenas clareza e uma silenciosa sensação de alívio.
Lisa veio mais tarde naquela noite. Depois que eu contei a ela o que aconteceu, nós nos sentamos no meu terraço, a cidade brilhando abaixo de nós. Ela colocou um braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Eu assenti. Sim, eu realmente estou. 1 ano atrás isso teria me destruído, mas agora eu sei o meu valor e eu sei o que eu mereço. Nós sentamos em silêncio confortável por um tempo. O ar da noite frio em nossos rostos. Lux cochilava aos nossos pés, longamente. Lisa falou. Estou orgulhosa de você, Sarah. Você chegou tão longe. Uma pequena lágrima de gratidão escorregou do canto do meu olho, mas eu sorri. Obrigada, eu sussurrei. Pensei naquela noite no restaurante, a mesa branca e austera, as palavras cruéis rabiscadas em marcador preto, o choque que me paralisou e a devastação que se seguiu. Se eu pudesse falar com essa versão de mim, eu gentilmente diria a ela para esperar. Eu diria a ela que sim, algumas pessoas podem nunca te dar o amor que você merece, mas você pode aprender a dar a si mesma, porque esse foi o verdadeiro ponto de virada, perceber que eu não precisava mais procurar por amor onde ele não existia. Perceber que eu poderia me amar o suficiente para continuar construindo um futuro que valesse a pena ser vivido. E que no final, isso foi o suficiente. Eu nunca reagi. Ativei meu sistema de intercomunicação para ver se meus pais ainda estavam no corredor ou se já tinham ido embora. Não sei como eles foram embora ou se tentaram entrar em contato comigo depois. Eu os removi de todas as partes da minha vida. Bloqueei seus números e e-mails. Talvez pareça duro, mas acredito que, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo é fechar a porta para aqueles que só vão te machucar. As pessoas costumam me perguntar se eu não sinto falta deles, se eu nunca me perguntei se cometi um erro. A verdade é que sim, eu tenho os pais que eu gostaria de ter, aqueles que só existem na minha imaginação. Mas eu fiz as pazes com o fato de que meus pais reais não são os guardiões amorosos que eu acreditava que eles fossem. Ainda sinto tristeza quando vejo famílias se abraçando ou ouço amigos falando sobre mães e pais que apoiam, mas essa tristeza me lembra o quanto é importante criar a vida que eu quero, fazer amizades com pessoas que realmente se importam e oferecer gentileza e empatia sempre que eu puder. Alguns meses depois de excluí-los, fui convidada para falar em uma grande conferência de negócios. Eu subi no palco e olhei para a multidão de aspirantes a empreendedores por um momento. Eu congelei, lembrando como eu costumava ficar paralisada com a pergunta, e se meus pais desaprovassem? Mas então eu sorri, porque eu sabia que eu era livre. Eu não estava mais procurando por seus aplausos. Eu só precisava confiar em mim mesma e nas pessoas que realmente acreditavam em mim. Terminei meu discurso com as palavras: às vezes, a rejeição das pessoas erradas é o melhor presente que você pode receber. Ela te força a se tornar a pessoa que você sempre deveria ser. Quando eu saí do palco, os aplausos soaram nos meus ouvidos e eu senti a mesma sensação silenciosa de aceitação que eu tinha experimentado quando desliguei o interfone em casa. Eu dei um tapinha na cabeça de Lux e nós ficamos perto das grandes janelas, com vista para a cidade. Eu pensei sobre minha jornada, minha dor, minhas lágrimas, minha agitação à meia-noite, minha amiga firme, Lisa, meus novos colegas, que parecem mais uma família do que minha família real já foi. Eu sussurrei para Lux: nós conseguimos, amigo, estamos bem. Ele abanou o rabo e se encostou na minha perna. Eu costumava acreditar que uma criança deveria sempre buscar o amor dos pais, não importa o que acontecesse. Mas agora eu sei que nem todos os pais oferecem amor verdadeiro, alguns só podem usar e manipular. Eu estava cansada de implorar por migalhas de afeto. Eu tinha muito a oferecer ao mundo para desperdiçar minha energia atrás de algo vazio. Então, eu segui em frente. Coloquei minha energia na minha empresa, nas minhas amizades e, acima de tudo, em mim mesma. Aprendi a ser gentil com meu próprio coração, a cuidar e valorizá-lo do jeito que eu gostaria que meus pais tivessem feito. Nem sempre foi fácil, mas valeu cada lágrima. 1 ano se passou, depois 2, e depois 3. Minha empresa de marketing cresceu, ultrapassando $1 milhão em receita anual. Minha equipe aumentou, incluindo especialistas em design de mídia digital, criação de conteúdo e planejamento estratégico. Clientes de todo o país nos procuraram, atraídos pela atenção pessoal e criatividade que oferecíamos. Fizemos sucesso na indústria, aparecendo em revistas de negócios, programas de TV e até recebendo prêmios por campanhas inovadoras.
E durante tudo isso, eu nunca desbloqueei os números dos meus pais. Algumas pessoas podem achar isso cruel, mas para mim foi uma forma de autopreservação. Eles mostraram quem realmente eram, e eu acreditei neles. Eu não sentia mais culpa ou vergonha pelo meu sucesso. Na verdade, eu me sentia feliz por saber que tinha trilhado meu próprio caminho, sem precisar deles. Uma noite, encontrei um pequeno envelope deslizado sob minha porta. Era uma carta escrita à mão. Meu estômago se apertou, suspeitando de quem fosse. Com certeza era dos meus pais. A carta era breve, cheia de pedidos sobre a situação financeira deles e um pedido repetido de ajuda. Mas ainda não havia desculpas, nenhum arrependimento por como me trataram. Eu li, dobrei calmamente e joguei no triturador. Me recusei a carregar mais a bagagem deles. No dia seguinte, Lisa me perguntou: "Você nunca se perguntou se eles vão mudar?" Eu dei de ombros. Talvez eles mudem, talvez não, mas isso não é mais minha responsabilidade. Eu dei a eles mais chances do que posso contar. Ela assentiu em compreensão. Eu entendo. Eu apoio você. Apertei a mão dela, grata por ter uma amizade verdadeira e apoio na minha vida, apesar de toda a crueldade que passei. Sempre que olho para trás naquela noite crucial, a noite em que eles me deixaram um bilhete insultante em vez de um desejo de aniversário amoroso, vejo isso como uma espécie de renascimento. Foi o momento em que eu finalmente percebi que estava jogando pérolas aos porcos. Isso me destruiu, sim, mas também me libertou.